Olá, sou Simone Moraes e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como pintar o hibisco, tá? Eu já fiz essa folhinha, agora eu vou fazer essa aqui para mostrar para vocês como que foi feita. Eu usei o verde pinheiro, pântano e o verde folha. Vou começar aqui, olha, preenchendo toda a minha folha com o verde pinheiro. Vou passar um pouquinho de clareador na beiradinha aqui da folha, tá? Para ajudar aqui a trabalhar com o verde. Vou preencher toda a folha com o verde pinheiro. Como eu quero essa folha bem escura, eu não tô usando aqui muito clareador não, tá? Tô trabalhando mesmo só com a tinta, preenchendo bem o tecido, a trama do tecido, tá? Pra não ficar aquelas partezinhas meio esbranquiçadas. Feito isso, o próximo passo eu vou vir com verde folha, tá bom? Só de um lado do pincel. A tinta virada para cima, eu vou dividir a folha ao meio. Aí eu vou puxar o verde folha para um lado, apenas para um lado da folha, ó. Pronto. E do outro lado, eu vou trabalhar com verde pântano, tá bom? Que ó, a tinta apenas de um lado do pincel e a tinta virada pra cima. Então, eu venho aqui, ó, na outra metade, né, da folha. E vou puxar, ó. Agora, deste lado aqui, onde eu coloquei o verde folha no meio, eu vou vir nas pontas com o verde pântano. Então, a gente vai intercalar aí as cores. Então, eu venho trabalhando aqui, ó, com o pântano. Agora, do outro lado, onde eu coloquei o pântano no meio, eu vou vir nas pontas com o verde folha. Para dar uma luminosidade assim maior, ao invés de usar o branco, eu vou usar a tinta erva doce, que é um verde bem clarinho, tá vendo? Quase branco. Eu venho com ele aqui, ó, só para dar uma luz. Tá prontinha aí a nossa folha do hibisco. Agora,
Para pintar o hibisco, nós vamos trabalhar aqui com o vermelho escarlate, púrpura, vinho e o vermelho vivo, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar com o vermelho escarlate. Vou trabalhar com bastante tinta e vou preencher. Esse miolinho aqui da flor, eu quero ele bem escuro, então eu vou trabalhar aqui depois com o púrpura e o vinho, tá? Eu vou preencher aqui o restante da minha flor com o vermelho escarlate. A gente vai preenchendo bem o tecido para não ficar... E senão fica, se a gente for passar assim, olha, ficam uns buraquinhos branquinhos, né, do tecido. Então, nós vamos preencher bem para ficar uma pintura bem feitinha, bem bonita, tá bom? Pronto, já preenchi toda a flor com o vermelho escarlate, tá? Eu deixei aqui as pontinhas com menos tinta, para depois eu vir trabalhando com o vermelho vivo. Agora, o próximo passo, a gente vem trabalhando com o púrpura. O púrpura, eu vou colocar ele aqui, olha, nesse fundinho da flor, nesse miolinho aqui, para dar uma profundidade. E também eu vou usar ele para separar as pétalas, tá bom? Na hora de separar as pétalas, a gente sempre vai trabalhar com a ideia de a cor escura, ela vai ir nas pétalas que estão por trás, tá bom? Então, essa pétala aqui, ó, ela está por cima dessa. Então, já que essa está por trás, o escuro vai vir nela, ó. Puxo um pouquinho o púrpura, sem puxar demais, porque eu quero ele concentrado mais aqui, e na divisão de cada pétala. Então, sempre a gente tem que fazer uma leitura do desenho, tá? Sempre o que está por trás, ela vai receber uma sombra mais escura. Agora, essas duas pétalas aqui é como se elas tivessem dobrado, virado, tá? Para baixo. Então, ó, elas vão receber um escuro aqui no meio da pétala. E a gente pode também colocar um escuro, uma cor mais escura, que no caso aqui é o púrpura, na pontinha também de cada pétala. Quando a gente trabalha com o vermelho
preto, vermelho, berinjela, essas cores a gente não usa o clareador nem o diluente, porque senão elas ficam assim clarinhas e ficam meio foscas, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado aí com o uso de clareador ou diluente quando for trabalhar com essas cores. Nessas aqui também, ó, vai ter algumas pontinhas que eu vou deixar elas mais escuras. Agora eu vou trabalhar com o vinho. O vinho, ele vai dar aqui uma profundidade maior. Então, eu vou colocar ele aqui, né, nesse miolinho. Eu quero ele mais escuro. Ó, e vou puxando em direção às pétalas, tá vendo, ó? Sem expandir demais, para não escurecer demais aqui, tampar as outras tonalidades do vermelho. Essa pétala aqui eu tô deixando ela mais escura porque ela está por trás dessa e dessa. Pronto, agora que eu já, né, dei aí a profundidade na minha flor, né, nas pétalas do hibisco, agora nós vamos aqui trabalhar com o vermelho vivo, né, para dar uma luminosidade aqui na nossa flor, nas pétalas aí, e daí o movimento nela. Então, vamos lá agora com o vermelho vivo, ó, eu vou colocar a tinta apenas de um lado do pincel, tá vendo, ó, a tinta virada pra cima, e vamos lá. Pego aqui nas pontinhas, ó, e venho trazendo. Lembrando de sempre trabalhar fazendo o movimento da pétala, tá? Eu não vou puxar assim reto, ó. Puxa já dando um movimento. Pra cada pétala, tá bom? Então, aqui, ó, essa está por cima dessa, então, o vermelho vivo vai vir na que está por cima, né? Que é a cor mais clara.
vendo? Eu deixei aqui, ó, essas pontas sem tinta nenhuma, pro vermelho vivo ficar, ele realçar mais, tá bom? Aqui onde eu coloquei o escuro, ó, eu venho aqui embaixo e vou, ó, mesclar uma cor na outra sem tampar esse escuro todo, a cor mais escura toda. E assim eu vou trabalhando com o vermelho vivo, dando vida aqui, né, e movimento a minha pétala da minha flor. Agora, deste lado, aqui onde eu coloquei o escuro na ponta, eu venho com o vermelho aqui, ó, próximo dele, o vermelho vivo, tá vendo, ó? E vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou esfumaçando aqui o vermelho vivo no meio aqui da pétala da flor, ó. Sem trazer ele aqui pra cima do vinho. Agora, essas pétalas aqui que estão viradas, eu vou trabalhar daqui, ó. O vermelho vivo, ele vai vir aqui pra separar essas pétalas daquela e pra mim poder virar essa aqui. Então, eu venho aqui, ó, de cima pra baixo. Trabalhem com bastante vermelho vivo, tá? Porque para preencher bem mesmo o tecido, porque senão depois ele fica com os pontinhos brancos, não fica legal. E é sempre interessante também, depois que a pintura secar, você vir dar um retoquezinho nos lugares, né, que precisam. Aqui, ó, eu vou colocar o vermelho no meio aqui, ó, e vou fazer aquele mesmo processo, ó. Então, assim que a gente pinta aí as pétalas do hibisco, tá? Agora, nós vamos fazer aqui o acabamento. Vou pegar o vinho, que, ó, peguei um pincel menor agora. Nós vamos fazer aqui aquele pendãozinho que fica aqui no centro aí da flor. Fiz com o vinho. Agora eu venho com o vermelho vivo.
E agora, nós vamos utilizar aqui o pincel zerinho. Vou pegar aqui um pouquinho de sépia para escurecer um pouco mais aqui, tá bom? Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de branco, só para dar uma realçada aqui, para ele poder destacar aqui um pouco mais. Vou usar aqui, ó, o sépia. Tá? A tinta não pode estar muito grossa, se a sua tinta estiver muito grossa, dá uma raleada nela aí no pratinho, com um pouquinho de diluente ou um pouquinho de água. E nós vamos puxar, ó, uns tracinhos de um lado e outro, ó. Feito isso, nós vamos vir com o amarelinho. E um pouquinho de branco. E tá prontinho aí o nosso hibisco. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa super dica aí, dessa aula. Curtem, compartilhem, se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito, tá? Eu sempre tô colocando aí novidades dessa arte maravilhosa, né? Que é a pintura em tecido, tá? Compartilha, se inscreva, curte aí, né? Para ajudar aí no crescimento do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.